Saudações pessoal, professor Frederico Schaff aqui de novo e mais uma videoaula de sistemas supervisórios. Na videoaula de hoje a gente vai ver então sobre dispositivos de comunicação, mais especificamente sobre o protocolo ou padrão de comunicação OPC. Vamos lá. Então, OPC é uma sigla ou um acrônimo que está para Object Linking and Embedding, do OLE. Tá? Então, só pega aquele O dessa sigla emprestada do OLE, For Process Control. Esse OLE, na verdade, era uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft. Tá? Aqui está o logo, então, desse padrão de comunicação, o OPC. A tecnologia OPC é atualmente gerenciada pela OPC Foundation, tá? Mas foi originalmente criada pela Microsoft para possibilitar acesso padronizado a diversos dispositivos usados na indústria no controle de processos. Ok? Vamos lá. Como visto nos exercícios das aulas práticas, então teve uma aula prática que eu fiz a disponibilização, então deu uma simulação, tá? Um link então entre o sistema de supervisão SCADA com um servidor OPC, tá? Que utiliza o OPC. Então, como visto nessa aula prática, o OPC para interfaceamento de dispositivos possibilita uma fácil visualização e busca de dados nos sistemas de supervisão. Tá? Essa facilidade se deve à padronização, em parte de software, né? E ao registro de serviço no sistema operacional. Aqui no caso que a gente está utilizando aqui, o Windows. Tá? Então, o servidor OPC está registrado no Windows, logo uma aplicação qualquer que queira fazer uso daquele servidor OPC, pergunta ao Windows se tem algum servidor OPC, o Windows retorna e aí um software acha o outro, tá? Através da interface padronizada do OPC. Assim, se for feita uma busca pelos serviços OPC acessíveis em ou por uma máquina, computador ou dispositivo semelhante, facilmente encontrará os servidores OPC registrados nessa máquina. A comunicação OPC segue a topologia que a gente bastante conhecida chamada cliente-servidor, tá? Onde tem um software que tem uma interface chamada cliente e um outro software que tem uma interface chamada servidor. Tá? Através dessa uma interface de rede, então, é criado um canal de comunicação entre o cliente e o servidor. O servidor, por definição, é aquele software que fica esperando, tá? Contatos de clientes. Tá? E normalmente o servidor é que tem as informações que os clientes buscam. Tá? Então, isto é necessário um processo servidor esteja sendo executado para que o cliente, no caso, tipicamente o sistema de supervisão são clientes OPC, possam obter dados do dispositivo processo através desse servidor. Ok? Já vai ficar mais claro quando eu mostrar isso na prática, ok? Então, o diagrama, tá, dessa tecnologia OPC é a seguinte, que eu mostro aqui. Então, a gente tem aqui então, o software, que na verdade é toda a parte do sistema operacional. Tá? Lá na parte do sistema operacional, então, que está no computador, digamos assim, tá? Tem um aplicativo SCADA rodando. Esse aplicativo SCADA tipicamente tem um cliente OPC embutido, tá? E esse cliente OPC pode entrar em contato com o servidor OPC, que por sua vez esse servidor OPC tem interconexão com o processo, seja ele real, seja ele simulado. Tá? Para o servidor OPC tanto faz se ele é real ou simulado. Ok? E para o cliente aqui, em termos de conexão, também tanto faz, ele só vai entrar em contato com o servidor. Tá? Obviamente que esse servidor aqui ele tem que estar configurado para ter acesso aos dados do processo. Se existe processo então simulado ou real. Por isso que eu coloquei aqui uma parte então dentro do quadradinho aqui do software e parte fora como parte de hardware, né? Então, a gente viu na videoaula passada sobre drivers, né? Os drivers fazem a ponte então entre o software e o hardware. Tá? Então, se a gente tiver um processo real aqui, tá? Sendo interfaceado para um servidor OPC, é óbvio que esse servidor OPC tem de alguma forma um driver aqui. Tá? Isso não está ilustrado
nesse diagrama aqui, tá? Mas é lógico que há isso. Então eu posso mostrar depois na prática como é que é feita essa configuração, ok? Bom, então através desse sistema padronizado de comunicação OPC, o aplicativo SCADA obtém dados então desse processo, tá? Como isso aqui é tudo padronizado, então cliente e servidor, tá? E pré-configurado, digamos assim, né? De fácil configuração, tá? Geralmente é bem fácil de se obter os dados do processo, ok? Bom, essa tecnologia OPC possui, obviamente, vantagens, tá? Em termos de padronização. Então tem duas figuras aqui que eu retirei, inclusive, do material do OPC, tá? Da Microsoft, tá? Que fala o seguinte, então, se a gente tiver 4 dispositivos aqui, utilizados em automação, por exemplo, um CLP, um sistema de controle distribuído, um gauge e uma unidade de terminal remota, tá? E aí lá do outro lado a gente quiser obter as informações desses dispositivos através de um software SCADA ou de uma interface homem-máquina ou de qualquer outro software no computador, obviamente a gente tem que ter cada software desses tem que ter um driver então exclusivo para esse dispositivo. Então vocês podem ver aqui, né, que são utilizados para cada software aqui utilizado um driver, né, o que deixa a comunicação e a configuração, obviamente, bem complexa. No OPC, um pouco disso aqui é retirado, tá? Por parte de uma pré-configuração. Então, o que se tem? Tá? Se tem, obviamente, o driver incluído, então, no servidor OPC para cada dispositivo. Então, cada dispositivo vai ter um servidor OPC que contém um driver. Então, vocês estão vendo aqui CLP, tem o driver A e, por consequência, vai ter um servidor OPC A, tá? O DCS vai ter um servidor OPC B e, obviamente, um driver B. Tá? Aqui os drivers são diferentes porque a gente está imaginando que sejam dispositivos que tenham comunicações diferentes. Então, por isso que, naturalmente, daí se ilustra com drivers diferentes, mas poderia ser igual, tá? Bom, e aí uma vez configurando todos esses servidores aqui, do lado lá do software que quer obter as informações, bastaria ele ter um cliente OPC. O cliente OPC, por sua vez, iria fazer interconexão com os múltiplos servidores de forma padronizada. Tá? Então, está escrito aqui, inclusive, né? A arquitetura, então, cliente-servidor do OPC facilita, então, essa interconexão. Os drivers ainda existem, mas os clientes não precisam configurar esses drivers mais. E nem vem, praticamente, esse driver em si. Tá? Então fica como se fosse mascarado ali a configuração do driver. Ok? Bom, isso traz obviamente vantagens, né? Fica muito mais fácil de interconectar os dispositivos por uma interface padronizada, utilizando o OPC. Bastaria todos os dispositivos terem ou servidores ou clientes OPC. Tá? Então clientes são aqueles que interessados naquela informação de um servidor, e os servidores são aqueles que reúnem a informação então daquele dispositivo e podem disponibilizar através da interface de comunicação. Ok? Então é bem simples, então fica bem mais fácil do que aquele emaranhado que eu mostrei antes aqui, né, nesta figura. Ok? Bom, o OPC não é só um mar de rosas, então ele tem obviamente vantagens, tá? Mas ele, com essas vantagens da tecnologia, ele traz algumas desvantagens, tá? Então, essa tecnologia ainda limita a utilização de plataformas que não são baseadas no Windows, maioria, tá? Sendo essa a sua desvantagem principal. Tá? Existe uma nova versão do OPC baseada em XML, o chamado OPC UA, que é UA está para Unified Architecture, tá? Para contornar esse problema da dependência do sistema operacional Windows. Tá? Mas ainda não é tão difundido, tá? Então, aos poucos está aumentando no mercado, né? Mas muitos softwares ainda só utilizam a versão anterior do OPC, que é baseada em Windows, tecnologia Windows. Também por incluir o intermediário, né? O intermediário seria o servidor OPC, obviamente, né?
esse então intermediário de software, para disponibilizar os dados externos, essa tecnologia em geral mais lenta, né? Que é o interfaceamento por driver. O driver já obtém os dados de forma direta, né? Não tem que passar por um servidor APC, depois o cliente e chegar no sistema de supervisão. Tá? Com o driver já é direto, o driver já acessa direto o dispositivo. Tá? Então, como tem um intermediário ali, depende do processamento do intermediário, né? Então pode ficar mais lento. Ok? Bom, desculpe, entrou um sinal sonoro antes, né? Atrapalhou um pouco. Vamos lá. Seguindo. Então, os padrões de OPC são, os mais conhecidos são o OPC DA. O OPC DA está para Data Access, então acesso a dados. Ele foi desenvolvido pela Microsoft. É baseado em tecnologias COM, que é Component Object Model, e DCOM, Distributed Component Object Model. E por conta disso, ele é dependente da plataforma Windows. Já o OPC UA, como eu havia comentado antes, Unified Architecture, ele foi desenvolvido pela OPC Foundation, que é agora quem gerencia o padrão OPC. Ele é baseado em XML e serviços web, ou web services. Tá? E ele é independente de plataforma. Tá? Não precisa ser o Windows, pode ser Linux, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, Android, alguma coisa do tipo. Tá? E é baseado em tecnologias tipicamente que tem alguma independência de hardware. Tá? Como exemplo aqui o Java, .NET ou C. A C Sharp tipicamente, né? Ok? Bom, agora na sequência eu vou fazer algumas demonstrações do uso do OPC em relação ao Ellipse SCADA, tá? Que é a ideia então de utilização base, né? Para esse curso, essa disciplina. Ok? Demonstração prática. Então aqui eu tenho uma aplicação bem simples do Ellipse, né? Tá? Que conta com 2 displays só, né? Na verdade, o display é só para mostrar para vocês depois que eu posso ver 2 coisas separadas. O que interessa aqui é a configuração do servidor APC. Tá? Então vocês podem ver aqui, né? Que eu já configurei 2 servidores. Tá? Inclusive, os 2 servidores são iguais. Vou fazer tudo de novo, só para mostrar para vocês. Tá? Então, digamos que vocês tenham lá uma aplicação em branco, tá? E que vocês queiram fazer a comunicação com um dispositivo que tem um servidor OPC ou com algum software, né? Servidor OPC. Tá? Então, vamos lá. Se vocês selecionem aqui OPC, vão em Novo, cliquem aqui, e ele já cria um link para um servidor OPC. Vocês podem ver aqui que aparece como server, tá? Que é de servidor. Tá? Aqui já tem as configurações básicas para esse servidor, então, né? Manter conexão ativa, modo bloco, conectar ao iniciar a aplicação, verificar se o servidor está ativo a cada 10 segundos, recuperar conexões perdidas a cada 50 segundos, habilitar leituras de fundo com um scan de 1 segundo, né, 1000 milissegundos, e com 0% de banda morta. Tá? E aqui estão livres, né? Então não está especificado qual é o identificador do servidor, nem o endereço da rede desse servidor. Tá? Bom, como eu falei para vocês, é bem fácil a configuração dos servidores, logo o que eu vou mostrar para vocês é uma configuração bem simples, né? Então vamos lá, aqui no localizar, vocês localizariam um servidor OPC. Tá? Logo que vocês clicam aqui, abre uma caixa de diálogo, então, que vai listar quais os servidores OPCs que tem no sistema operacional, que o sistema operacional enxerga. Tá? Aqui aparecem 2 opções, então se é um servidor local, ou seja, se é um servidor que está disponível nesse computador, ou se é num servidor na rede local do computador. Tá? Bom, como tipicamente aqui a gente faz acesso local, tá? Vocês vão clicar aqui no maisinho, então, dos servidores locais. Aqui no meu computador, tá? Isso vai ser diferente no de vocês, tá? Eu tenho alguns servidores, tá? Então, por exemplo, tenho servidor da National Instruments, servidor do próprio Ellipse SCADA, servidor de Iconix, outro servidor da Ellipse SCADA, tá? E o outro servidor da National Instruments. Tá? O que eu vou ilustrar para vocês aqui é o servidor da Iconix. Tá? Então, eu creio que a gente já usou esse servidor antes. Eu vou deixar na descrição do vídeo ali se alguém tiver interesse. Tá? É um servidor
é um software livre, então, com servidor com dados simulados. Tá? Para quem quiser ver, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. É esse íconezinho aqui, né? Tá? Então, do servidor Iconix OPC Simulator. Tá? Dá para baixar livremente na internet. Ok? Bom, uma vez que vocês instalem esse servidor OPC, então ele vai se registrar lá no Windows, né? E por conta disso, né? O próprio Ellipse SCADA, né? Quando entrar em contato com o Windows, né? Vai procurar o software com registro, né? Tá? No sistema operacional. E aí ele vai listar aqui os servidores locais. Tá? A menos que vocês estejam numa rede onde vocês têm acesso a outros computadores, tá, pessoal? Eu sugiro não apertar aqui, porque ele demora um pouquinho daí para fazer uma varredura. Tá? E aí ele fica bem... ele fica sem resposta, tá? Então ele fica pelo menos aí uns 30 segundos, né, buscando por servidores na rede até não encontrar nada se vocês não tiverem conexão. Ou encontrar se vocês tiverem conexões. Como tipicamente o pessoal não tem, né? Então eu sugiro não apertar aqui nesse maisinho. Ok? Bom, uma vez que a gente escolhe o servidor, e aqui eu vou escolher o servidor da Iconix, Iconix OPC Simulator, Iconix Simulator OPC DA, então The Data Access, lembra que eu te falei? Ponto 2. Aperta aqui OK. Tá? Esse nome aqui é o que o software escolheu, tá? Então não é uma coisa que eu escolhi o nome ali, é o que o software escolheu. Tá? E aí, uma vez que vocês colocam lá, ele preenche direitinho aqui, tá? E colocou que não tem nenhum endereço na rede, porque é endereço local. As informações do fabricante aparecem aqui, tá? Vocês podem ver, né? Tá? E está configurado o servidor. Tá, professor, mas e aí? Como é que a gente obtém dados desse servidor? Tá? Eu vou colocar um nome aqui só para a gente se achar, Iconix, tá? E vou colocar Iconix 1. Tá? E agora, como é que a gente obtém informações desse servidor? Basta vocês irem aqui em importar. Tá? Clique em importar, ele vai escolher, obviamente, né, o servidor que vocês têm configurado aqui vai aparecer aqui, sua aplicação, e aqui os dados que tem disponível lá no servidor. Tá? Vocês podem ver aqui, né, que tem pastinhas, então 3 pastinhas, Logical, Numeric e Textual, e outros itens, né, já que a gente pode escolher. Tá? Eu vou escolher exatamente esses 3 itens aqui, então. Logical Data Item, eu vou clicar nele, segurar o botão esquerdo do mouse, arrastar para lá e soltar. Exatamente como está colocado aqui na descrição. Clico, seleciono, seguro o mouse, arrasto para a minha aplicação e solto. Mesma coisa aqui de novo. Fiz para os 3 elementos. Vocês podem ver que aparecem os 3 elementos aqui. Se é só isso que a gente quer, fecho. E estão aqui os 3 elementos. Tá? Inclusive, se eu quiser ver informações desses dados, desses dispositivos, desses sinais, eu já posso ver. Isso aqui são tipicamente tags OPC. Tá? Então aparece aqui como tag OPC. OPC tags. O nome vem já pronto lá do servidor, mas se vocês quiserem modificar, dá para colocar outro nome aqui. Tá? E aí ele pergunta aqui, a leitura deve ser do dispositivo do cache, né? Porque ele tem uma comunicação meio periódica com o servidor, tá? E ele pode, para acelerar, a gente lê do cache. Ou se vocês querem esperar a transação, né, de informações, para colocar ler do dispositivo. Tá? Aqui a gente pode ler, se apertar aqui, ó, leitura ok, já leu. Ah, professor, mas o que ele está lendo? Ele está lendo a informação que está lá no servidor OPC. Ah, e que servidor OPC é esse que eu estou vendo aqui que não está rodando nada no meu computador, professor? Ele roda em plano de fundo, que a gente chama, tá? Então, em background. Tá? Ele roda escondido. Tá? Não aparece nenhuma janelinha dizendo que ele está rodando o servidor OPC. Mas ele está rodando. Se vocês quiserem ver, tá, o que está acontecendo, tá, basta vocês irem lá nesse ícone aqui, tá, que na instalação então do Iconix OPC Simulator vem alguns aplicativos. Tá, tem aqui Iconix Data Spy, Sample OPC Client, tá, e Iconix Simulator OPC Configurator.
é esse aqui que eu vou mostrar. Então, clico 2 vezes aqui, ele mostra lá o que tem no servidor. Olha, aparece aqui, Simulator OPC Server Configurator. Aí ele diz lá, ó, que está configurado é o que está nesse arquivo aqui, sample.mdb. E o que ele diz aqui, o que tem? No address space, então no endereço no espaço de endereçamento, tá, do servidor, contém os seguintes sinais, né? Esses 3 aqui, mais dentro de cada pastinha aqui, todos esses outros sinais. Tá? Então, bastante coisa ele está simulando aqui. Tá? Muitos dá para vocês verem, inclusive, o que está sendo simulado. Tá? Então, se vocês escolherem aqui Logical Data Item, ele vai dizer é um valor lógico do tipo booleano e sendo gerado pelo sinal simulado aqui chamado Logical Random. Se vocês vierem aqui nos Simulation Signals, tá? Ele vai aparecer aqui Logical Random, que diz o quê? É um valor do tipo randômico, tá? Só isso que está colocado aqui. Tá? Bom, se vocês escolherem um outro lá, Numeric Data Item, ele vai dizer é do tipo random. Aqui está dizendo número de bits, tá? É do tipo real, então 8 bits, né? Como fala aqui, né? Tá? E random, né? Então se a gente for ver lá, random, vai estar aqui, random, tá aqui, ó, random, amplitude, então o valor mínimo 1, máximo, desculpa, 0, valor máximo 1, então ele vai fazer variações de acordo com isso, tá? Tem como vocês verem, inclusive lá, né? Mesma coisa, né? Se a gente olhar aqui, o Numeric Data Item vai ser um valor randômico, então entre 0 e 1. Se vocês clicarem várias vezes no ler aqui, né? Vocês vão ver as variações, né? Desse valor randômico. Tá? Aqui, como era booleano, vai ser 0 ou 1 sempre só. Né? E no textual aqui, vocês vão clicar, vai aparecer um texto randômico. Por que aparece isso, professor? Porque é isso que está configurado lá no servidor OPC. Textual Data Item, tá? Tá marcado aqui como textual, sinal textual random. Se vocês forem ver aqui, aquele sinal que é esse, textual random. Aqui, textual random, tá? Ele tem comprimento de 1 a 50 com caracteres variados, randomicamente. Ok? Por isso que pode aparecer de tudo aqui, né? Vocês podem ver, né? Aparece que, tá? De 1 a 50 posições com caracteres randômicos. Ok? Outra coisa interessante, dá pra gente fazer a escala se a gente quiser, né? Tá? Dá para habilitar a escrita automática se a gente quiser. Nesse caso aqui a gente está só lendo, tá? Mas dá para escrever se a gente quiser. Aí tem que, obviamente, né? Se a gente quiser escrever alguma coisa, vocês vão aqui, teste, escrever. Ele diz, opa, escrito ok. Só que quando a gente vai ler de novo, bom, o gerador de sinais lá já mudou o valor, né? Então foi escrito para aquele momento, depois mudou. Ok? Bom, outras coisas interessantes que vocês podem ver aqui no Iconix, tá? E como eu havia comentado lá na aula sobre aquisição de sinais, né? Uma das coisas importantes aqui é o scan. Tá? Os dados das tags OPC são obtidas todos dentro do scan configurado no servidor OPC. Então, como esse servidor OPC aqui está configurado com uma leitura de 1 por segundo, ele vai ler essas três tags aqui dentro do intervalo de 1 segundo. Ah, professor, mas eu queria ler esse aqui com 1 segundo e esse aqui com 2. Dá para fazer isso? Não no mesmo servidor, tá? Vocês teriam que configurar outro servidor. Vou colocar aqui outro servidor. Vou colocar como Iconix 2. E agora vocês podem colocar aqui, se vocês quiserem, 2 segundos. Localizar o servidor. Vocês podem escolher o mesmo, se quiserem. Tá? Importar. Vou colocar aqui, acho que era esse que a gente tinha escolhido, né? Vou ler esse aqui com 2 segundos. Vou retirar ele daqui. E assim fica dessa forma.
Tá? Então, tenho esses dois aqui sendo atualizados a cada 1 segundo e esse aqui a cada 2 segundos, como está configurado aqui. Tá? Para mostrar isso, basta a gente criar visualizadores. Eu criei aqui dois displays, né? Então está configurado aqui como display. Vocês podem ver aqui display 1, eu coloquei display 1. Vou colocar a tag aqui, vou selecionar lá a tag do primeiro servidor, ou com 1 segundo. Vou colocar lá numeric data item. Tá? Eu configurei como numérico 3 dígitos depois da vírgula, né? Então vocês podem ver aqui o valor que ele pegou na última aquisição. Tá? O próximo display aqui eu vou colocar do outro servidor, né? Textual data item. E obviamente eu vou ter que escolher aqui texto. Ok? Bom, vamos lá. Como ele pode ter 50 posições, né? Vou deixar um pouquinho maior. Vou rodar aqui. Tá? E vocês podem ver, então, esse aqui está atualizando a cada 1 segundo. E esse aqui está atualizando a cada 2 segundos. Ah, professor, mas está muito devagar. Eu queria atualizar mais rápido. Como é que eu faço isso? Vai lá no Organizer, seleciona o servidor. Vamos colocar aqui, agora eu quero 100 milissegundos. 10 leituras dentro de um segundo. Opa. Vou executar. Vocês podem ver aqui que está bem mais rápido. Aquele outro, como ficou lá 2 segundos, ficou assim. Ok? Bom, outras duas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá, professor? Tá, para vocês, pessoal. Tá? Bom, aqui eu tenho o Ellipse SCADA funcionando como um cliente do servidor OPC da Iconix. Tá? Interessante, tá? Só para explicar para vocês. Lembrem, né? Ou creio que vocês devem ter visto aqui, quando a gente faz a busca, né, para os servidores, tá? Aparece aqui um servidor de Ellipse. Como assim? Como assim, professor? O Ellipse é um cliente e também um servidor OPC? Sim, é exatamente isso que eu falei. Tá? Ele funciona como um cliente e também como servidor. Só que, obviamente, né, ele vai mostrar coisas que ele simula. Então, aqui para mostrar como é que funcionaria o servidor OPC do Ellipse, eu criei uma tag do tipo demo, coloquei como randômica, tá aqui os valores, né, vocês podem ver, tá? E ela varia. Vou colocar aqui então, tag demo do Ellipse, tá? Vou selecionar aqui a tag demo, tá aqui, tá? Ela é inteira sempre, né? Tá? Então, só para vocês verem a variação, né? Tá ali a variação dela. Tá? Vou deixar executando assim, e aí agora eu vou mostrar para vocês que um cliente OPC, qualquer outro software que tenha um cliente OPC, pode obter essa informação, assim como se quiser acessar o Iconix, pode obter essa informação, as informações desse servidor aqui também. Tá? Como é que eu vou mostrar isso, professor? Vou pegar um cliente da própria Iconix. O Iconix desenvolveu um servidor e também um cliente. Tá? Então aqui está Sample OPC Client. Tem esse Iconix Data Spy aqui que dá para vocês utilizarem também, tá? Eu vou usar esse aqui. Tá? Vocês podem ver aqui, Iconix Sample da OPC Client. Aí ele tem essa interface bem simplesinha aqui. Tá? Eu venho aqui em OPC Connect. Ele vai me perguntar qual é o servidor que eu quero me conectar. Eu vou conectar ao servidor do Ellipse. Vou selecionar esse aqui primeiro. Vamos ver se dá certo. OPC Server 1. Ok? Aparentemente ele conectou, deu ready ali. E agora eu tenho que dizer o que eu quero acessar. Ó, deu erro. Então eu vou selecionar o outro servidor, pessoal. Eu acho que é o 2 mesmo. Esse aqui. Ellipse SCADA OPC Server 1. Aperto OK. Ele conectou. Add. Agora apareceu. Tags que ele tem lá. Ó. O que ele tem em tags e o que tem em aplicações remotas. Aplicações remotas não tem nada. Tag tem. A tag 001. Que tag é essa, professor? Essa aqui.
tag 001, olha aqui, posso mostrar para vocês. Tag 001, vou colocar aqui, tag demo 1, mudei o nome, vou rodar agora, tá? E vou lá no servidor, vou fazer de novo, ó, tag demo 1. Aí dá para ver o valor? Dá. O interessante aqui do OPC, né, é que os tipos de dados também são padronizados. Então, no momento que você seleciona aqui tag demo 1, dá para você visualizar esse dado como o tipo de dado nativo, e aí ele já seleciona automaticamente o tipo da tag demo 1, ou se vocês quiserem mudar, tem como mudar. Eu vou deixar o nativo aqui, ok? E vocês podem ver. Tá ali, ó. Tá variando exatamente com os mesmos valores. Tem um ponto flutuante aqui, né? Tá? Aqui, provavelmente, se eu cortasse, provavelmente ia aparecer esse ponto flutuante também. Certo, pessoal? Então, deu para ver aqui que o elipse escada pode funcionar tanto como cliente como servidor. Claro, né, que o normal é ele funcionar como cliente, mas pode ser usado como servidor também. Ok? Outra coisa que eu queria mostrar aqui é a questão de configurações de servidores OPC para dispositivos. Tá? Bom, lá no laboratório que a gente tem na UFSM, a gente tem lá um... Opa, deu um erro aqui. A gente tem lá um CLP, que é o CLP Atos Expert BF. Tá? E com esse servidor... Desculpa, com esse CLP, obviamente a gente tem uma aplicação lá funcionando, tá? E para esse CLP tem um servidor APC da Atos desenvolvido, então tem um software CLP. Então se vocês baixarem lá, tem o Atos OPC Config. Clicar duas vezes aqui, tá? Ele mostra lá a configuração do servidor APC da Atos. Tá? Aqui não está nada configurado, porque eu justamente deixei de propósito para configurar com vocês. Tá? Então ele mostra aqui configuração, não tem nada. Como é que a gente configura? E obviamente que tem que fazer essa configuração antes, se a gente quiser obter os dados do CLP através desse servidor OPC da Atos. Tá? A gente faz uma vez a configuração aqui e depois lá no cliente OPC a gente só arrasta e solta, né? Como a gente tinha visto padronizado. Tá? Então, olha lá, configuração, adicionar porta de comunicação, cliquei aqui, apareceu protocolo de comunicação, é o que a Atos tem lá, é o APR03, tipo, apareceu TCP/IP aqui. Tá? Na verdade, a configuração que a gente tem lá é serial, tá? Por isso que eu troquei aqui para serial. Tá? Vem os parâmetros, obviamente os parâmetros da porta serial, aqui velocidade 57.600, 8 data bits, sem paridade, porta com 1 e stop bits está em 1. Tá? Que é exatamente isso que a gente tem configurado lá no CLP. Tá? Equipamentos, aqui ele não está listado nenhum, a gente tem que adicionar. Novo equipamento, coloca aqui, eu vou escrever aqui, CLP. Tá? E aí no momento que a gente põe isso, ele aparece aqui tags. Bom, as tags a gente tem que criar também. Tá? Então eu vou criar aqui uma tag, nova tag. E aí a primeira tag que ele cria aqui, ele põe um nome padrão, sync.tag1. E diz o seguinte, esse aqui é o nome, a gente pode trocar. Tá? Eu vou trocar aqui para esteira, que é o que a gente tem lá. Tá? Tipo de acesso, leitura e escrita, porque a gente pode tanto ler o estado da esteira, quanto escrever o estado dela. Tá? Atualização, ou seja, quando que esse servidor APC vai obter esses dados do processo, via comunicação com o CLP, para saber então o estado da esteira, a cada 500 milissegundos. Tipo de dado, aqui seria boolean, né? Tá? Endereço hexadecimal, isso aqui vocês teriam que ver lá no software, então, do CLP. Tá? Eu vou abrir aqui o software do CLP, só para vocês verem, esse Atos A1. Tá? E vou abrir aqui, só um pouquinho, vou abrir aqui o que a gente tem então configurado lá no CLP, que é esse arquivo base PDF. Tá? Vou fechar isso aqui.
tá? E aí tem a configuração, então, que tem lá dentro do CLP, tá? Bom, aqui as configurações, né? Os programas, e o que a gente tem de interesse aqui são as variáveis, tá? Variáveis de entrada e saída. Se a gente clicar 2 vezes aqui, vai aparecer lá os endereços que estão nas entradas e saídas do CLP. Então, vocês podem ver aqui, sensor óptico, sensor capacitivo, sensor da mesa, sensor da garra, braço e assim por diante. E aqui vocês veem, opa, motor da esteira, tá? Do tipo Boolean, então, tá como falso agora, e o endereço físico é o 409. Então, se a gente fosse configurar aqui, a gente ia colocar aqui 409 em hexadecimal, né? Vocês teriam que fazer a conversão, né? Fazer a conversão aqui rapidinho. Então, aqui 409 está em decimal lá, né? Se a gente tivesse que colocar em hexadecimal, seria 199. Tamanho, ia deixar 1 bit aqui, né? Bem direitinho. Ia deixar a configuração aqui do jeito que está. Salvar. Bom, uma vez salvo, tá? Ele ia ficar rodando aqui, tá? A gente pode fechar, na verdade, porque ele chama. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou fechar esse programa aqui. Fechar aqui. Vou iniciar o meu elipse escada aqui nesse computador, que é uma máquina virtual, tá? E vou criar uma aplicação aqui. Tá? E vou colocar aquele servidor lá, né? Então, de novo, né? Browse, Local Servers. Vai aparecer, vocês estão vendo outros aqui, né? Porque é da minha máquina virtual, aqui tem outros softwares. Vai ter o Aptos OPC Connect aqui. Vocês estão vendo, né? Vou apertar OK. Tá? Vou fazer o import. Vocês veem lá. Opa, esteira, que é o que eu acabei de configurar lá. Tá? Fecho. Tá aqui o esteira. Tá? Vamos testar aqui, ler. Ó, leitura ele leu, -1. O que é esse valor -1, professor? Bom, se vocês forem ver aqui, minha máquina virtual ela não está conectada ao CLP aqui, né? Então o -1 aqui está dizendo que não está conectado. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Bom, como é que eu sei que o servidor OPC está funcionando, professor? E esse aqui está comunicando? Bom, se vocês forem aqui no gerenciador de tarefas, tá? E olhar os processos, ele vai aparecer aqui. Vamos ver, botar Atos. Talvez não seja Atos o nome do software. Vamos olhar. Só um pouquinho, pessoal. Que agora eu disse que ia mostrar, então tem que mostrar. Então, o nome desse software é... Atos OPC Config. Verdade. Agora eu me embananei aqui, pessoal. Desculpa, mas ele tá rodando. Ele é um desses processos aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui de bem rápido. O POC-NUM é um desses que faz a verificação dos servidores OPC. Aqui tem esse. O que deve ser esse? Esse não está aparecendo o nome, ó. Tá? Talvez seja esse aqui, pessoal. Tá? Como é que eu consigo descobrir isso? Vamos ver só se não tem um com o nome direitinho aqui. Não tem. Tá? Mas muito provavelmente é esse software aqui, ó. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma informação dele. Não vai mostrar. Tá? Mas é um software que está rodando em segundo plano, tá? Por isso que ele não aparece aqui em aplicativos, ó. Tá? E, bom, por isso mesmo, vamos só fechar aqui, vou fechar ele por gosto, só para ver se ele abre de novo, quando eu fizer a leitura aqui. Não abriu. só para me fechar. Bom, mas é um desses softwares aqui, tá, pessoal? Não estou conseguindo descobrir qual é que é, mas ele roda por trás, tá? Então em segundo plano, justamente obtendo os dados, então, para
que o cliente aqui consiga fazer essa informação, consiga capturar essa informação, ok? Bom, pessoal, sobre o OPC, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa tecnologia, que é bastante útil, né? Tá? Para se obter dados de processos com dinâmicas um pouco mais lentas, tá? Com dinâmicas um pouco mais rápidas, né? Geralmente a gente utiliza drivers ali para ser mais rápido, né? Mas se a dinâmica não é tão rápida do processo e a gente pode esperar um pouquinho para ter um dado mais ou menos atrasado, né? Aí é bem mais fácil de utilizar um servidor OPC, tá? E a tecnologia OPC para fazer essa interconexão. É bastante comum isso, tá? Para sistemas de supervisão, utilizar conexão OPC com servidores OPC que tenham esses dados do processo. Ok? É uma forma padronizada, bem fácil de se fazer a interconexão. Certo, pessoal? Bom, era isso então sobre a tecnologia OPC. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.